infertilidade de 50% e um valor preditivo positivo de 30% para infertilidade assintomática. Quer dizer, aquela paciente que não tem sintoma nenhum, se eu indico uma esteroscopia de rotina, não é um forte valor preditivo positivo. É nessa paciente que eu estou falando. Não estou falando na paciente sintomática. Estou falando na paciente infértil, se a gente vai indicar qual é o alcance da histerosalpingografia. A ultrassonografia consegue ver, suspeitar fortemente de patologias intrauterinas, principalmente miomas e pólipos, e a esterosonografia ajuda um pouco mais na definição desse fator. Com a esterosonografia, o valor preditivo positivo já é mais alto, e também o valor preditivo negativo para patologia intrauterina. Então, elas conseguem sim diagnosticar, e aí vem a dúvida do papel da esteroscopia numa paciente assintomática. Não tenho dúvida que a esteroscopia é definitiva. O problema é que é um método com maior custo e mais invasivo. E todos os consensos, sejam da American Society, diversos consensos, não colocam a esteroscopia como uma rotina na paciente assintomática. Aquela paciente pré-FIV. Há controvérsias em relação a isso? Mas os consensos não colocam por quê? Pelo custo e a invasibilidade desse método. O que se diz, não fazer se não há indicação clínica, indicação clínica o que é? Você ter suspeita de alguma coisa, um sangramento anormal, uma imagem ultrassonográfica anormal. Quer dizer, a chance de você encontrar uma alteração à esteroscopia numa paciente assintomática com os outros exames normais é pequena. Se vocês forem ver, porque além da chance de ser pequena, você tem que ver se o que eu encontro tem efeito a minha intervenção do ponto de vista de melhorar a fertilidade da paciente, que é o ponto. Então, por exemplo, a presença de pólipos tem um estudo RCT, estudo randomizado, que mostra que a retirada de pólipo melhora a fertilidade. Esse é um dado positivo. Os miomas submucosos, a relação, tem vários estudos, tem uma meta-análise mostrando a relação, então, de mioma submucoso com distorção de cavidade que diminui a fertilidade, e que a intervenção, a remoção do mioma, tem um RCT mostrando essa ação. Portanto, para nós, pensando na fertilidade, se eu diagnosticar essas coisas, e se eu fizer a intervenção, eu melhoro a fertilidade da paciente. Por isso que eu digo que a situação é controversa. Quando nós falamos da metroplastia esteroscópica, nós não temos estudos randomizados sobre isso, mas nós temos alguns estudos que mostram que a remoção do septo, estudos observacionais, aumentam a chance de gravidez. Vejam esse estudo com 2.400 transferências de embrião após fertilização in vitro. Vejam, 280, não é um estudo randomizado, fique bem claro isso, mas 289 mulheres que fizeram a transferência de embrião antes de uma metroplastia, mulheres portadoras de septo, tiveram um baixo índice de gravidez contra 538 mulheres que tinham o septo, fizeram a metroplastia e depois fizeram a fertilização in vitro. Então, mostrando também que a presença de um septo antes de uma fertilização in vitro deve ser retirada dessas pacientes. Em relação às sinéquias, a relação de infertilidade e aderências também é baseada em estudos observacionais, mas esses estudos observacionais também apontam que se você detectar sinéquia, você melhora no tratamento a sua chance de gravidez, mas não são estudos randomizados. Quando a gente vai ver na literatura, tem dois grandes estudos que mostram que nas pacientes assintomáticas, a possibilidade de você encontrar uma normalidade, vejam esse estudo do primeiro do FATEM, mostra 11% de alterações, e esse outro estudo com 2.500 mulheres, uma alta prevalência de alterações de esteroscopia em pacientes assintomáticos. Esse estudo não foi repetido e ele gera esse tipo de dúvida se nós devemos ou não fazer esteroscopia de rotina pré-FIV. A nossa experiência em Ribeirão, nós fizemos por um tempo esteroscopia em todas as pacientes que iam fazer fertilização in vitro. E o que nós encontramos, em torno disso, 10% das pacientes tinham alguma alteração em esteroscopia. Mas na hora que a gente foi ver retrospectivamente essas pacientes, apenas 8, quer dizer, 1,4% delas tinham uma esteroscopia normal e não tinha nada alterado.
uma alteração clínica, um sangramento anormal ou uma imagem ultrassonográfica. Então, quando eu faço um screening detalhado do ultrassom, a possibilidade de eu encontrar alguma coisa à esteroscopia é uma possibilidade muito pequena, apenas 8%. E apenas 5%, 29% do total que tinha esteroscopia, foram tratadas que necessitavam uma intervenção. Então, essa dúvida, os consensos médicos ainda indicam a não necessidade de se fazer esteroscopia de rotina numa paciente, e nós levamos em consideração, sem nenhuma alteração ultrassonográfica ou clínica. Porque se houver alguma alteração, nós fazemos sim a esteroscopia pré-FIV. Existem algumas coisas mais modernas, um papel da esteroscopia pré-FIV, por exemplo, na oclusão tubária, que nós sabemos que um hidrossalpinge é prejudicial numa paciente que vai fazer fertilização in vitro. Então, tem técnicas, isso apenas para citar alguns trabalhos, mostrando o Essure, por exemplo, para você fazer a esteroscopia proximal. A outra parte, laparoscopia, que vem também a dúvida. Rotina para toda paciente infértil ou não, e se eu faço, significa que eu espero alguma coisa daquela laparoscopia. Novamente, nós temos outros métodos diagnósticos, na investigação tubária, a histerosalpingografia, que consegue ver bem as oclusões proximais, tem várias características clínicas que uma histerosalpingo mostra. Ela tem um valor preditivo positivo baixo, mas um valor preditivo negativo alto da histerosalpingografia, e é considerada, assim, o método de padrão de avaliação de permeabilidade tubária. A histerossonografia auxilia um pouco em relação a isso. O que dizem os consensos? Da mesma maneira da histeroscopia. Se é para investigação de permeabilidade tubária, a histerossalpingografia é o principal padrão. Tem vantagens e desvantagens, como eu disse, uma sensibilidade não tão alta, uma especificidade mais alta, só que é um método muito menos invasivo, embora doloroso, todos sabem, e ela não avalia bem o fator peritoneal. E não tem dúvida que o padrão ouro é a laparoscopia, só que é uma cirurgia e nem toda paciente infértil está disposta a caminhar para uma cirurgia. Os consensos dizem, como na histeroscopia, se você não tiver nenhuma suspeita clínica, não está indicado a laparoscopia de rotina numa paciente, uma paciente sem sintomatologia. Suspeita clínica, endometriose, obviamente, que tem vários fatores preditivos de endometriose, uma doença inflamatória pélvica, cuja sensibilidade dos fatores clínicos é pequena, a presença de hidrossalpinge, ovário policístico, é muito questionável. Mas isso é o que diz, por exemplo, o último consenso, em relação a fazer de rotina. Como que a gente tem que pensar? Quem opera, espera. Então, esse é o primeiro ponto numa paciente infértil. Quer dizer, se eu opero, eu espero algum efeito daquela cirurgia. E eu espero algum tempo. E aí entra gente que trabalha muito em fertilidade. Vocês sabem que tempo não é dinheiro, mas é chance de gravidez para nós. Uma paciente com uma idade mais avançada, as coisas pioram. Então, quando eu estou pensando em indicar uma cirurgia numa paciente infértil, uma videolaparoscopia, não para um tratamento, eu tenho que esperar se eu vou me beneficiar de aumentar a chance de gravidez espontânea, portanto, só a cirurgia já é suficiente para ela engravidar, que seria o ideal, ou se a cirurgia vai ajudar os meus resultados de reprodução assistida. Esse é o raciocínio na indicação, porque se eu indicar para todas, eu estou indicando a mais. E se eu deixar de indicar, provavelmente eu estou prejudicando pacientes. O consenso atual é que a laparoscopia não é, sim, indicada de rotina, e ela tem que ser feito esse contraponto. Avaliação diagnóstica versus a possibilidade cirúrgica. O que nos faz remeter sempre numa paciente infértil? Endometriose, claro. Esse é o principal diagnóstico que a gente tem que pensar. Endometriose dá, sim, infertilidade. Tem gente ainda que duvida. Eu já recebi vários laudos de pacientes. O colega fez a laparoscopia e falou, não, você não tem, paciente infértil, 5 anos de infertilidade. Falei, não, você não tem nada, você só tem uma endometriose leve. Bom, está aí a explicação. Vocês vão ver, tem vários estudos epidemiológicos que mostram que a endometriose, eu não vou me deter, tem relação com infertilidade. Então, falar, não, você só tem endometriose leve, e isso não é a causa da sua infertilidade, numa paciente, não dá para dizer isso, absolutamente. Então, tem vários pontos, quer dizer, a reprodução assistida consegue ver vários pontos nas pacientes com endometriose,
Tem vários trabalhos que a paciente com endometriose tem piores resultados, embora isso não seja um grande consenso, nos diversos parâmetros da reprodução assistida, estou só colocando, e a endometriose mais grave, ela tem piores parâmetros do que a endometriose mais leve. E os mecanismos, né, o avanço do estadiamento, essa relação causa-efeito, ela é muito difícil da gente pegar na medicina baseada em evidência. Por quê? Por causa da heterogeneidade. Tanto é que nós estamos aqui num congresso de endometriose, vai ter um ano que vem um mundial de endometriose, é uma doença extremamente controversa. Nós não temos padrões em relação a isso. Mas não dá para negar o papel da endometriose na infertilidade. Isso que não tem dúvida. Vejam quanta coisa tem na literatura relacionada à fisiopatologia da endometriose e infertilidade. Vocês vão achar trabalho mostrando alguma alteração em quaisquer um desses pontos aí. Então não dá para questionar muito, diante de uma história clínica de infertilidade, esse papel da endometriose. E vejam os pontos aí colocados que a endometriose afeta sim a fertilização. E nós temos que valorizar isso. Então, nos fatores, porque a paciente que quer engravidar, diferente daquela paciente que procurou por dor, nós queremos tratar os seus sintomas, queremos fazê-la engravidar. Então, ou nós indicamos a cirurgia, pensando na possibilidade remota, porque o único jeito de fazer, muitas vezes, o diagnóstico de uma endometriose leve é a videolaparoscopia, não tem outro jeito. Ou nós indicamos a reprodução assistida. Então, nós temos que individualizar nessa situação, porque você tem desde o tratamento expectante até o tratamento combinado. O que fazer? Algumas variáveis são importantes. E aí entra a história e idade da mulher, assim como a sua reserva. O tempo de infertilidade, se existem fatores associados, e os custos. Até isso, como eu falei, são pontos importantes. Acho que não precisa repetir o papel da idade da mulher. Esse é o maior problema que nós temos. Então, não tem que... Quem opera, espera, gente. Portanto, se você vai operar uma mulher de 40 anos, você vai esperar pelo menos 6 meses, 12 meses, para ter uma resposta. Em 1 ano pode ser fatal do ponto de vista reprodutivo. Essa é uma questão muito clara. A idade da mulher, vejo alguns dados aí, são muito claros. A reserva ovariana. Esse é um outro parâmetro importante. Quais são os melhores indicadores de reservas? O antigo FSH... o antimileriano, contagem de folículo antral. Você tem uma paciente que já tem esses fatores baixos, você vai indicar uma cirurgia para ela, possivelmente, por exemplo, com uma suspeita de um endometrioma, você tem chance de piorar ainda mais a sua reserva. Então, essa é uma paciente que você tem que pensar claramente em fazê-la engravidar o mais rápido possível. A maneira mais rápida de fazer uma paciente engravidar é fertilização in vitro, não é nem inseminação intrauterina, não é nem coito programado. É esse o parâmetro. Então, a reserva, essa é uma das utilidades possíveis do antimileriano, que é um hormônio de dosagem cara, que a gente ainda não tem dados suficientes na literatura para falar se ele é melhor do que o FSH ou não, mas eu sempre junto. Idade, antimileriano, FSH e contagem de folículo antral. Se você tiver esses fatores alterados, uma coisa junto à outra, e não tem dúvida. O tempo de infertilidade é importante. Paciente que vem com 5 ou 6 anos de infertilidade, gente, a chance dela ter endometriose é muito alta. Esse fator, eu ainda não fiz um trabalho disso, mas a relação, o fator prognóstico é muito alto. A chance cumulativa de não fazer nada, nós temos que lembrar, em 1 ano, boa parte das pacientes engravidam. Mas se não engravidar muito depois disso, essa história, porque tem paciente que demora para assumir a necessidade do tratamento da infertilidade. Elas não digerem que elas vão precisar. Então, a paciente tem 36 anos e ainda está esperando a obra de Deus. Tem 37, 38, 39. E aí ela procura um serviço de reprodução assistida e a nossa chance de resposta é muito pequena. 1 ano não engravidou, é infertilidade, acabou. Você tem que pensar o que você vai fazer. Eu vou fazer uma laparotomia, aí você joga as variáveis. Vou direto, mas é infertilidade. Esperar uma chance de concepção natural é pequena, depois de 1 ano nessa história. E, obviamente, as causas associadas. Tem um fator masculino associado, tem uma alteração tubária, não tem que ficar pensando muitas vezes, nesse tipo de abordagem e partir para a reprodução assistida. Então, nesse o que fazer na individualização, esses parâmetros são fundamentais nessa história. Não fazer nada, vejam, uma paciente que tem endometriose versus uma que tem ESCA, esse gráfico mostra que ESCA, esterilidade sem causa aparente, a chance de uma gravidez com endometriose é menor de engravidar. Portanto, o seu tratamento expectante só tem sentido
se é uma paciente muito jovem. Por isso que nos parâmetros, para você pensar em oferecer a videolaparoscopia, as variáveis, quanto mais jovem, maior a possibilidade de indicação. Se ela não tem exame alterado de reserva ovariana. O tempo de infertilidade não é muito longo. Esse é um outro parâmetro que eu uso muito também. Não tem um fator masculino ou tubário associado. E se ela está disposta a operar e esperar algum tempo, seriam alguns parâmetros necessários para a indicação, por exemplo, de uma laparoscopia, para eu tentar ver se eu vou ter algum benefício dessa laparoscopia. Porque aí vem a pergunta, mas doutor, o senhor diagnosticou endometriose leve? Se eu cauterizar, aumenta a chance de gravidez? Porque se eu vi endometriose grave, eu vi ultrassom, imagem, é muito suspeito. A dúvida, vocês conhecem muito bem esses dois trabalhos, que foi o trabalho canadense e o trabalho italiano, que eram pacientes que tinham endometriose, um grupo cauterizou, outro não cauterizou, e o que eles mostraram? Que quem cauterizou mostrou um aumento da chance de fertilidade, mas um aumento pequeno. Tanto é que saiu depois uma meta-análise desses dois únicos trabalhos. E os trabalhos têm uma série de críticas, porque a paciente sabia o que foi feito, tem um fator psicológico, mas é o que a gente tem. Então, porque ela fala, mas se eu tiver uma endometriose leve, se eu operar, eu posso engravidar. Sim, eu vou aumentar a sua chance de gravidez, mas é pouca. Você não vai atingir a chance de uma mulher sem endometriose. E se você tem 38 anos, você não tem tempo para ficar esperando. Aí não é uma paciente. Por isso que eu falei, não é uma paciente para indicar uma cirurgia. Então é por isso, baseado nessa meta-análise, a recomendação da EST é clara. É um estudo RCT, são 2 estudos RCT que tem. A ablação melhora a fertilidade de endometriose leve. Na endometriose, então, você tem que levar em consideração, principalmente esse ponto que está ali embaixo, se o casal está disposto a esperar nessa situação. E na endometriose moderada ou severa? Aí nós não temos literatura. O que dizem os consensos? A evidência é baixa. Pode aumentar a chance de gestação? Pode, mas nós não temos um RCT em relação a isso. O que parece, quanto mais grave, menor a chance de fertilidade? Sim, os estudos observacionais mostram isso. Mas nós não temos RCT, estudo randomizado controlado, para mostrar que se eu fizer uma intervenção numa endometriose grave, eu melhoro a chance de gravidez dela. Esse é o grande ponto. Esse é o trabalho, que já foi citado hoje, aqui do Brasil, dos nossos colegas, que é um trabalho perfeito para mostrar essa pergunta, que seria, quem tem endometriose grave, eu opero, eu aumento a chance da FIV dela. Na realidade, esse trabalho não é aceito em nenhuma meta-análise, porque ele não é um trabalho randomizado, ponto. A escolha de fazer ou não fazer cirurgia foi uma escolha da paciente, não da randomização. E o que ele mostrou? Que quem fazia, tinha endometriose profunda, quem fazia a FIV, direto, tinha uma taxa de gravidez de quem operava e depois fazia a FIV. Por isso que não tem na literatura, e a maior parte dos consensos fala, quem tem endometriose profunda e quer engravidar, o ideal é que você tente a FIV antes, se o sintoma da paciente assim o permitir. Se não conseguiu, você pode partir depois para a cirurgia. Porque nós estamos pensando no tratamento da fertilidade. Agora, se é um sintoma grave, tem risco de obstrução intestinal, aí é outra história. Aí você vai indicar a cirurgia para o tratamento sintomático. Você não vai indicar a cirurgia, porque essa é a pergunta que não tem a resposta definitiva na literatura. Eu indico a cirurgia para melhorar o resultado da FIV numa paciente com endometriose profunda? Eu não tenho essa resposta. Tá? Pode melhorar? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que administrar, você pode tentar expor isso para o paciente. Então, o nível de evidência não é estabelecido, vejo no próprio guideline do EST, não é um nível de evidência alto, mas não está estabelecido esta situação. Nos endometriomas é a mesma coisa. Você tem uma série de fatores favoráveis a operar o endometrioma e fatores desfavoráveis. A tendência do passado, operar endometrioma. Hoje, quanto menos operar, melhor. Por quê? Porque nós sabemos que endometrioma lesa ovário. Por mais, agora, nós não temos trabalhos definitivos usando as técnicas mais refinadas possíveis para tentar preservar tecido ovariano. Mas os estudos mostram, vários estudos, antimileriano cai e cai persistentemente depois de cirurgia de endometrioma. Mas a presença do endometrioma pode sim piorar resultados de FIV, dificuldade de acesso, infecção.
Então o tamanho clássico, que sempre se falou, acima de 4 centímetros, como um parâmetro, na realidade não é único. Para paciente que quer engravidar, a ideia, e hoje até foi comentado, quanto menos operar, melhor, porque a gente sabe que cada cirurgia tem chance de lesão ovariana. Agora, quem indica, foi até na última mesa, quem indica a cirurgia é o cirurgião, ele quer tirar todos os focos possíveis, não tem dúvida disso. Mas pensando na gravidez, não é a melhor situação. Então, a tendência da laparoscopia é para mulheres mais jovens, um tempo curto de infertilidade, onde não tem outras alterações, né, ovulatórias, masculinas, e ela pode eventualmente se beneficiar. Essa pergunta que você tem que fazer. Se o paciente chegou, tem infertilidade, precisa um tratamento? Sim, mais de 1 ano precisa. Aí você vai ver os outros parâmetros. O que eu vou escolher? Vou escolher uma via cirúrgica ou vou escolher a reprodução assistida? Vai depender um pouco desse tipo de parâmetro. E a gente sabe, por exemplo, essa é uma das situações que suspeitar de endometriose numa paciente infértil é muito fácil e vários fatores preditivos, esse trabalho recente mostrou esse aspecto, o nódulo, né, de fundo de saco, é muito claro. Vejam nesse consenso que foi citado aí já, o consenso de Montpellier, quais as evidências do que tem no consenso. A remoção laparoscópica, estadio 1, evidência forte, como eu já comentei, melhora a fertilidade. Embora os estudos randomizados falharem em demonstrar benefício da excisão sobre a ablação, o consenso, numa evidência fraca, recomenda a excisão. Nos casos de endometrioma, preferível a cistectomia sobre a ablação. São detalhes. Melhor abordagem cirúrgica para endometriose profundas com infertilidade. Qual é a melhor? Não está claro, não tem consenso sobre isso. E a terapia médica adjuvante em conjunto com a cirurgia laparoscópica, isso também é uma das poucas coisas que a gente tem. Tratamento adjuvante não melhora muito a chance de gravidez dessa paciente. Outras, evidência insuficiente do benefício da laparoscopia antes de uma inseminação. Nós não temos essa evidência clara. Sem evidências de que a remoção do endometrioma melhora o sucesso de FIV. Que é essa a pergunta. Não, você tem um endometrioma, vou te operar e vai para FIV. Vou melhorar a sua chance de FIV? Não podemos dizer isso ainda. Mas nós sabemos que a resposta ovariana está comprometida em mulheres que fizeram oforoplastia prévia. E essa é uma verdade muito grande. E desde que o endometrioma, então, pode prejudicar, essa decisão, a cistectomia, o critério do tamanho, é uma evidência fraca, também é colocada nisso. Outras indicações cirúrgicas laparoscópicas para pacientes inférteis. A cirurgia tubária, isso é um fator fortemente dependente do cirurgião, né, da técnica, da habilidade do cirurgião, mas nós sabemos que se uma paciente quer operar, ela tem tempo para esperar, outra vez. Hidrossalpinge, isso não tem muita dúvida, a presença de hidrossalpinge piora as chances de reprodução. Só que a hidrossalpinge visível ao ultrassom, uma hidrossalpinge maior. Vejam aí alguns dados, laparotomia e laparoscopia, mostrando, então, não diferença ainda entre laparotomia e laparoscopia, mas uma taxa de gravidez melhor em quem faz laparoscopia. Fimbrioplastia, vocês vão ver, não tem resultados comparativos com a reprodução assistida. Se eu indico fimbrioplastia, eu faço reprodução assistida. Não tem esse tipo de randomização. Mas existem série de casos mostrando taxas de gravidez razoáveis. Hoje está sendo muito menos indicado isso. E quanto à reanastomose tubária nas pacientes laqueadas, vocês vão ver série de casos mostrando taxas. Não está totalmente abandonado. Essas são cirurgias que existem dados, eu acho que eu até pus, esse trabalho que saiu recentemente, foi um trabalho de custo-efetividade, mostrando que a custo-efetividade de fazer a cirurgia é maior do que indicar FIV numa paciente com anastomose tubária. Essa que é a verdade. A custo-efetividade ainda é maior para esses pacientes. Então, o problema é assim, tem que ter cirurgião habilitado para fazer isso aí. A técnica é muito importante. A salpingectomia, tem vários estudos mostrando, então, em quem tem hidrossalpinge melhora a chance de gravidez. Oclusão, acho que esse eu não preciso me deter, mas gostaria um pouquinho de falar de mioma. O papel da cirurgia endoscópica em mioma e fertilidade, que é o nosso ponto. Então, o mioma intramural, as evidências são mais fracas na literatura do efeito dele com relação à infertilidade. Vocês vejam aí que a presença, essa meta-análise mostrou o mioma intramural não alterando a fertilidade, mas
A miomectomia, quando ela estaria indicada para uma paciente que quer engravidar? Se não é com reprodução assistida, mioma submucoso dos dois tipos, aumenta a cirurgia via esteroscópica, aumenta sim a chance de gravidez espontânea, sem reprodução assistida. Nos intramurais assintomáticos, não. Então esse é um padrão classicamente aceito. Quer dizer, se você tem distorção de cavidade, a ressecção esteroscópica parece funcionar na gestação espontânea. Acima de 5 a 7 centímetros, nos miomas, a miomectomia, então nos intramurais, esse é um dado que não há consenso, mas se ele for muito grande, a remoção do mioma pode melhorar a fertilidade espontânea dessa paciente. Esse é o consenso francês que saiu o ano passado, que resume um pouquinho disso. Agora, nas que têm mioma, que vão ser submetidas à reprodução assistida, independente da localização, mioma e infertilidade pode ter um efeito, mas os intramurais, com ou sem projeção intracavitária, no consenso francês, eles colocam claramente efeito negativo sobre taxa de gravidez. E a taxa de reprodução assistida, quando o mioma é grande, pior. Então, voltando naquela ideia, uma indicação de mioma clara, pelos diversos, isso é extremamente controverso, mas se houver comprometimento de cavidade, ou se ele for muito grande, seriam situações de tirá-los. Tá? E aí, esse é o ponto, o tratamento cirúrgico dos miomas. Bom, então, mulheres inférteis devem ser tratadas com miomas submucosos, isso está muito claro, e não tem um guideline muito específico para os miomas intramurais. Aquilo que eu falei, parece que o consenso maior é em relação ao tamanho. Então, gente, em conclusão, quer dizer, o uso rotineiro de indicar esteroscopia e laparoscopia sem manifestação clínica não tem sustentação na literatura baseada em evidência. E a individualização é fundamental para essas pacientes. Indicações específicas, sim, melhoram a fertilidade tanto natural como pré-reprodução assistida, nessas que a gente comentou. E alguns pontos desses consensos para a gente lembrar. Quer dizer, é um tratamento primário, é o único tratamento primário, a cirurgia reprodutiva, essa conclusão é limitada. A laparotomia é uma coisa, esse é um consenso, esse último que foi citado do Montpellier, que resume isso aí desde do Mundial lá de Montpellier. Papel da laparotomia cada vez menor, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu tenho várias pacientes que estão em cidades pequenas, não têm acesso à laparoscopia, os colegas ainda fazem laparotomia, e isso tem que acabar com a cirurgia minimamente invasiva, isso é muito claro. Parece sim que a cirurgia, então, tem um papel importante em melhorar essas técnicas de reprodução e talvez em preservação de fertilidade. A correção esteroscópica de anormalidades intrauterinas aumenta a chance de gravidez, seja pré ou não, com reprodução assistida dessas pacientes. Endometriomas não extensos, evitem mexer, e essa paciente, a reprodução assistida é o melhor caminho, são alguns dos pontos. Presença de hidrossalpinge, sim, operem e tirem essa hidrossalpinge, porque essa paciente, tirem a trompa, porque essa paciente vai ter melhor resultado na fertilização in vitro. Então, a tentativa dos diversos pontos de consenso que existem, vocês viram que a maioria deles não tem consenso, mas tem orientações clínicas, foi essa a tentativa que eu tentei dar em relação ao paciente infértil que quer engravidar. Nós estamos tratando o sintoma dessa paciente. Então, o que precisa ser pesado é isso. Independente se você é cirurgião ou se você faz reprodução assistida. Quando indicar uma ou outra, é esse balanço que é o ideal para aquela paciente. Obrigado, Gil.